Eu tenho um aluno de 8 anos, da Grupada 1, Matheus. Matheus, a família tem uma empresa de troca de óleos lubrificantes. E aí ele trabalha na empresa com o pai todo sábado. E é porque ele quer. Ele quer ir, porque ele quer aprender tudo sobre isso. Quantos anos tem? 8 anos. 8 anos, tá. E ele sabe muito sobre isso. Ele ensina pra gente o tempo todo. Aí, Matheus agora decidiu fazer o projeto autodirigido sobre a origem do óleo, como é que o óleo, do que ele é feito, por que é necessário, a empresa do pai dele é óleo de caminhão. Então, por que o caminhão precisa do óleo? Ele quer trazer o que ele já sabe, descobrir novas coisas e ensinar pra gente. Aí a professora veio conversar comigo e falou: Aline, tô com um desafio aí com o projeto Matheus. Não entendo nada desse assunto. Mal dirijo. E aí, o que acontece? Tivemos uma reunião com a família essa semana, reunião de rotina, e aí falei com a professora lá, falei: Rê, vamos trazer essa questão para os pais, porque eu acho que eles podem nos ajudar a achar uma solução. E o pai, gente, tem uma história, ele tem a empresa, mas ele tem uma história linda por trás dessa empresa que ele construiu. É uma história de crescimento, foi um pai uma criança que não foi aceita em nenhuma escola, foi uma criança que ninguém acreditou nela, e aí ele foi lá e ele aprendeu, e ele começou a bater de porta em porta para vender, fazer o negócio crescer, e hoje ele tem várias lojas. Falei, gente, esse pai, ele tem muito para ensinar para esses estudantes. Ele pode vir aqui contar sobre a questão técnica do óleo, mas ele pode vir dar uma lição de vida. Sim, então, o que a gente faz? Ao invés do professor ter essa obrigação que ele não tem, de saber sobre um tema que é desconhecido para ele, nós vamos chamar essa família para ensinar para a gente. E nós vamos aprender junto. E nós vamos ter uma relação de proximidade com essa família. E aí a gente vê o quanto todo mundo cresce com isso. E é uma criança que está num momento ali precisando solidificar uma autoestima. Quando esse pai vem para dentro da escola e compartilha a história daquela família com todo mundo, para ele isso também é muito legal. Vai muito além do óleo, vai muito além do projeto em si, né? E eu tenho certeza que foi muita gente que teve possibilidade e talvez escute isso e pensa assim, nossa, vai muito além do papel da educação da escola. Mas será que não é isso que é educação? Será que isso no mundo contemporâneo, que não é de fato fazer escola? Sim, fazer educação, se conectar com a família, partir de coisas que façam sentido para a história dos sujeitos que estão envolvidos naquilo ali, mas verdadeiramente. Sim. Não é só da boca para fora ou de uma maneira talvez superficial. É realmente se conectar com a essência da vida de cada um, com a história de cada um. Sim. E fazer tudo isso com o filho, porque de alguma maneira conecta também com a história da professora. Super. Super. Que tem o campo de interesse dela até um determinado ponto, e aí ela precisa aprender, precisa mergulhar na história daquela família para poder encontrar os ganchos e para as coisas poderem acontecer dentro do que são as nossas premissas. Sim, e eu acho, Tiago, que isso que você trouxe é o que faz a diferença numa educação no mundo contemporâneo. É a relação que a gente constrói com esses sujeitos, né? Num mundo onde você tem a informação cada vez mais a nossa mão ali, inteligência artificial, tudo aí. O que a gente não tem são essas relações vivenciadas. Hoje a escola é um dos poucos lugares onde se vive em comunidade. A gente brincava na rua, a gente tinha muito primo, muito irmão, né? A criança hoje tem não convive com primo, às vezes não tem nenhum irmão. Então a escola precisa ser esse lugar onde as relações se solidificam, se constroem e precisa ser genuíno. Porque eu acho que isso é o que faz diferença. E quando eu me conecto com essa criança e com a história de vida que ela tem, eu propicio um ambiente de aprendizagem muito mais significativo. Então, a escola precisa ser esse lugar de relacionamento. E isso ressignifica o nosso trabalho, a nossa profissão também, né? Sim. Porque é muito mais, a gente está falando de prazer, é muito mais prazeroso e significativo para a gente atuar como educador. Sim. Numa perspectiva como essa, do que de uma forma mecânica, onde as coisas precisam ser impessoais.